E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fandom Prime. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre algumas séries e filmes que eu assisti no mês de junho. Também não vou comentar sobre todos os filmes e todas as séries que eu assisti no mês, e também não vou ficar destrinchando cada episódio ou cada detalhe dos filmes que eu vi. Isso eu faria mais um vídeo de resenha específica, mas a intenção aqui mesmo é só fazer uma lista de destaques com breves comentários. Esse mês eu também não cheguei a assistir muita coisa, porque chegou o final de semestre e a faculdade acabou consumindo bastante do meu tempo. Mas deu sim pra ver bastante coisa bacana. Então, começando pela parte de séries, esse mês eu terminei de assistir Barry, da HBO. A série foi encerrada recentemente na 4ª temporada e eu assisti o último episódio quase que um mês depois dela ter encerrado. Dois motivos me levaram a assistir essa série. Primeiro que foi a duração. Eu precisava de uma série curta para poder assistir enquanto eu fazia minhas refeições, então Barry com uma duração média de 30 minutos por episódio foi perfeito para mim. O segundo foi que em todos os anos que eu assisti o Emmy, Barry sempre acabava recebendo indicações em muitas categorias e os comentaristas sempre rasgavam elogios para essa série, diziam o quão aclamada ela era. Então, por causa dessas experiências, eu sempre tive um desejo latente de assistir Barry. Então, agora no final do ano, eu comecei a assistir ela e foi uma surpresa muito agradável. Essa série é uma comédia dramática e desde que eu assisti 3 Anúncios para um Crime, eu sou fascinado por esse gênero de histórias. Não vou comentar aqui do que se trata Barry, porque eu já fiz um panorama geral da série no meu vídeo de assistidos do mês passado. No caso, assistidos de maio de 2023. Daí, se você quiser me ver falando mais sobre Barry, pode assistir aquele vídeo, vou deixar aqui nos cards. Mas aqui então eu vou falar só sobre o que eu assisti no mês passado, que foi o final da série. E eu vou dizer que essa última temporada não me agradou tanto quanto as temporadas anteriores, porque aí eu vou dar um spoiler da 4ª temporada. Quando o Barry é preso, a série acaba perdendo o ritmo dela. E como essa era a última temporada, a série vai culminando para encerrar a narrativa dos personagens e isso vai ficando meio que aquém. Não vou dizer que foi ruim, porque era que nem aqueles episódios parados de Breaking Bad, que não acontecia basicamente nada, só que no final a gente dizia genial. Mas então esse final de Barry não foi ruim, mas também não chegou a me agradar tanto, apesar do final ser bombástico e explosivo. E por fim eu achei até que um final satisfatório. A próxima série então que eu vou comentar aqui é Superman e Lois, que nesse último mês eu segui assistindo a 3ª temporada e puta que pariu, cada episódio fica melhor ainda. E diferente do que eu tinha especulado no vídeo de assistidos de maio, a série realmente foi renovada para a 4ª temporada e isso é fantástico e acho que é muito merecido. Vou dar aqui um spoiler da 3ª temporada, então se você for começar a assistir ou estiver começando a série, se prepara que vem aí. O tema principal dessa 3ª temporada é o câncer de mama da Lois Lane, que a primeiro momento eu fui inocente, achei que ia ser uma coisinha boba, ou que eles iam resolver logo, não dá muita importância. Só que a série tá tratando esse tema com a devida atenção, lidando com ele com seriedade e delicadeza. E sério, tem um episódio mais emocionante e lindo do que o outro. Eu pelo menos acho que já chorei com uns 2 deles. Mas não vai pensando que a série deixou de lado a ação e a emoção. Muito pelo contrário, o nível da série vai subindo cada vez mais. Eu só não terminei de assistir essa 3ª temporada ainda porque eu tô enrolando pra assistir os episódios. Mas não é enrolando porque os episódios estão ruins ou coisa do tipo. O que ia ser bem estranho depois de eu ter falado com tanta empolgação aqui da série. Mas eu tô enrolando mesmo porque eu não quero que a série acabe. E sim, como eu já disse aqui antes, a série foi renovada pra 4ª temporada. E a gente vai ter Superman e Lois por mais um ano. Só que agora eu só não quero ficar sem assistir Superman e Lois. Como eu já disse aqui em alguns vídeos, o Superman é o meu personagem super-herói favorito de todos os tempos. A inspiração que o personagem traz, a esperança, tudo aquilo que nos faz querer ser pessoas melhores, simplesmente me fascina. Então foi nessa empolgação que Superman e Lois estavam me trazendo enquanto eu assistia os episódios, que esse mês eu finalmente saciei uma vontade antiga minha e comecei a assistir Superman, a série animada. Esse desenho, que estreou em 1996, faz parte do universo compartilhado de animações da DC, capitaneadas pelo Bruce Timm, e inclui outras séries animadas, como o Batman, o Super Choque e a própria Liga da Justiça. Essa série de Superman, então, foi o segundo projeto desse universo compartilhado do Bruce Timm. O primeiro, então, foi a série animada do Batman, de 1993. E mesmo fazendo quase 30 anos da sua produção, essa série continua sendo boa nos dias de hoje. Claro, tem uma coisa ou outra ali na série que podem não ser muito agradáveis. E essas coisas eu diria que são basicamente coisas dos anos 90. E também tem muitas outras coisas que eu particularmente não gosto, que me desagradaram por eu ser um fã do Superman. Mas isso aí já é um lance particular meu. Se você é uma pessoa mais de boa, você pode assistir essa série tranquilamente. Que aliás eu recomendo, eu não vou deixar de recomendar essa série por algum motivo particular meu. Porque ela é assim boa e eu até diria que é recomendável pra quem quer conhecer mais da mitologia do Superman. Então se você é de boa pra assistir uma série animada e quer conhecer mais do Superman, pode ir sem medo. Vamos falar dos filmes agora. No começo desse mês de junho saiu a notícia de que a HBO Max ia remover do seu catálogo todos os seus filmes clássicos.
O que foi uma parada bem zoada, porque tinha muita coisa boa ali dos anos 30 e 40 que valiam muito a pena serem assistidas. E não é como se os outros streamings ofertassem muitos filmes clássicos como a HBO Max fazia. Mas enfim, tinha um filme que tava nessa lista de corte que já tava na minha lista pra assistir há muito tempo. Então eu finalmente resolvi criar vergonha na cara e assistir o filme Sangue de Pantera de 1942. Assim, eu sou fascinado por filmes antigos, ali da década de 30, 40. E não é porque eu acho que eu nasci na época errada ou coisa do tipo. É só porque eu realmente acho eles muito lindos e emocionantes de se assistir. E é também porque eu cresci assistindo esses filmes. Quando eu era criancinha, eu vivia assistindo TV. E se não me falha a memória, ali pelo canal 9 ou 21, passava direto filmes antigos. Então, além de eu achar eles bonitos e emocionantes, eles também me trazem certo conforto. E assistir esse filme Sangue de Pantera só reafirmou essa minha paixão por filmes antigos. Além disso, esse filme também é muito interessante. Ele é um suspense dramático sobre essa mulher imigrante nos Estados Unidos que veio de uma pequena vila na Sérvia. E nessa vila tinha essa lenda sobre mulheres que se transformavam em panteras na noite de núpcias e matavam seus maridos. E essa mulher morre de medo de ser descendente dessas mulheres panteras. Então, quando ela se casa nos Estados Unidos, ela pede um tempo para poder superar esse trauma dela antes de poder dormir com o marido dela. Então, o filme vai jogar sobre essa tensão psicológica entre a repressão sexual dos personagens e a superação de um trauma do passado. E o lance desse filme ser em preto e branco deixa tudo mais tenso, sombrio e sinistro. Porque é muito bizarro essa questão das pessoas que se transformam em panteras. Acho que já fazia uns meses que eu não assistia nenhum filme antigo assim. E Sangue de Pantera acabou reacendendo essa paixão e emoção dentro de mim. Daí, como o HBO Max ia remover tudo do catálogo e eu já tava pilhado nessa ideia de novo, eu resolvi assistir outro filme que já fazia anos que tava na minha lista. Que é o Casablanca, que coincidentemente, igual o Sangue de Pantera, também é de 1942. Olha, eu sei que é chato quando as pessoas falam coisas do tipo: você tem que assistir esse filme porque é a melhor coisa do mundo. Ou, nossa, você tem que assistir esse filme que é uma obra-prima. Ou também aquelas manchetes lá: 100 filmes que você tem que ver antes de morrer. Sabe, chatão essas paradas, né? Por isso que eu vou dizer agora que você tem que assistir Casablanca porque é uma obra-prima. E definitivamente é um dos filmes que você tem que ver pelo menos uma vez na sua vida. Eu sabia que Casablanca era um dos grandes clássicos do cinema, mas nunca passou pela minha cabeça que ia ser um negócio tão magnífico e perfeito assim. Talvez você possa até ter ouvido falar de que esse é um dos clássicos do romance, mas Casablanca é muito maior do que isso. É que, vamos lá, Casablanca se passa durante a Segunda Guerra Mundial, depois da ocupação nazista em Paris. E durante esse período, muitas pessoas estavam desesperadas para deixar a Europa, só que elas não podiam fazer isso do jeito tradicional porque, bom, a guerra. O melhor lugar que as pessoas podiam ir durante a guerra seriam para as Américas. E o único lugar onde as pessoas conseguiam desenrolar uma viagem para as Américas era em Lisboa. Só que também não davam para elas saírem lá do meio da Europa e ir direto para Lisboa. E o melhor jeito das pessoas conseguirem passagem para Lisboa seria passando por Casablanca. Mas Casablanca, que era um território francês, estava passando por um momento complicado com a ocupação nazista em Paris. Então Casablanca é basicamente um grande drama político ilustrado por uma história de amor. Aí nessa brincadeira já tem duas coisas que eu gosto bastante, que são histórias de amor e histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Daí não tem muita coisa que eu possa falar agora que não seja tendenciosa, porque eu realmente gostei bastante do filme. Então você vai ter que assistir e tirar suas próprias conclusões, que no final vai ser de que esse filme é perfeito e uma obra-prima suprema. Seguindo então a vibe de filmes antigos e a ideia de que eu tava tirando coisas que estavam há muito tempo na minha lista, eu peguei e assisti o filme Inferno na Torre, de 1974. Eu vou ser sincero e dizer que o único motivo para assistir esse filme foi porque ele tinha no elenco o Fred Astaire, que, caso você não conheça, é um dos grandes nomes dos musicais da década de 30. O cara, junto com o Gene Kelly, era simplesmente genial na dança. E quando eu descobri esse filme, eu pensei assim: poxa, Fred Astaire num filme de 1974? Ele já devia estar velhinho nessa época, então, porra, eu tenho que ver esse filme. Só que aí eu vi quase 3 horas de duração e eu pensei: porra, velho, não, depois eu assisto isso. E nessa brincadeira eu fiquei muito tempo enrolando pra assistir esse filme. Tanto que ele tinha no catálogo da HBO Max, saiu, aí ele voltou recentemente, aí quando eu vi que ia sair os filmes antigos do catálogo, eu, não, vou ter que assistir agora então. E olha, no começo eu achei meio fraquinho, tava bem lento, se arrastando, só que no final até que me surpreendeu bastante e eu gostei. Assim, o Fred Astaire não aparece tanto quanto eu queria, mas até que foi bem bacana. Inferno na Torre é uma coprodução entre a Warner Bros. E a 20th Century Fox. E eu não sabia disso até começar a assistir o filme e aparecer lá nos créditos iniciais. E eu tô comentando isso porque eu achei curioso, porque eu nunca tinha visto um filme assim coproduzido por duas grandes produtoras. Mas essa foi uma história curiosa que eu descobri. Acontece que no começo dos anos 70, histórias sobre desastres ficaram bem populares. Então a Warner Bros. Foi lá e comprou os direitos para adaptar o livro The Tower. Só que ao mesmo tempo a Fox foi lá e comprou os direitos para adaptar o livro The Glass
Inferno. E acontece que esses dois livros se tratavam de um incêndio num prédio muito grande. Então, os executivos dos dois estúdios se uniram e decidiram que iam juntar os dois livros e fazer uma adaptação só. Daí eles iam dividir os custos da produção. Então, o filme Inferno na Torre, esse título já Inferno na Torre, que é uma união do título dos dois livros, ia adaptar a história desses dois livros numa única superprodução. E o filme ficou longo, que nem eu tinha dito, né? Quase 3 horas de duração, porque eles não chegaram a cortar muita coisa dos dois livros. Foi realmente uma super combinação. E eles trouxeram nomes de peso pra estrelar esse filme. Chamaram o Paul Newman e o Steve McQueen pra serem os protagonistas, que eram duas figuras que estavam fazendo um puta sucesso naquela época. E assim, eu gostei do filme, não é lá aquela coisa perfeita ou sensacional que vai mudar a sua vida, mas ele me entreteve. Não acho que ele seja recomendável pra qualquer pessoa, porque é mais uma questão de gosto por gênero. No sentido de que se você gosta de filmes como Titanic, Poseidon ou Malfadado 2012, sabe, história sobre tragédia, então sim, você pode acabar curtindo o Inferno na Torre. Agora, se você não gostou de nenhum desses filmes ou não gosta desse tipo de história, pode passar longe. A história é o seguinte: eles decidem construir o maior prédio do mundo lá em São Francisco. Um projeto bem ambicioso mesmo, chegando a 200 e tantos andares. Só que aí os caras quiseram economizar na parte elétrica do prédio. Então, quando eles foram fazer a inauguração, que tava tendo uma festa e ligaram todas as luzes do prédio ao mesmo tempo, começou ali um incêndio generalizado e todo mundo se fudeu. Porque pensa, um prédio gigante, cheio de gente, ainda mais lotado por causa da festa de inauguração, começa a pegar fogo em um monte de andar aleatório. Então eu descreveria pra você esse filme como sendo um Titanic só que em terra e sem o romance. Mas daí um Titanic sem romance é basicamente o Poseidon. Então esse filme é basicamente o Poseidon só que em terra. E esse mês de junho eu também fiz uma dobradinha no cinema. O primeiro filme que eu assisti foi então o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Antes de ir no cinema eu peguei e reassisti o primeiro filme, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu sei que ninguém é obrigado a reassistir um filme antigo pra poder assistir a sequência dele. Só que eu sempre acho interessante fazer isso porque tem umas questões de narrativa continuada, tipo alguns detalhes que eles vão trazer de volta e evoluir na sequência, que você pode acabar perdendo ou não percebendo se você assistiu o outro filme há muito tempo e tá com esses detalhes fracos na sua memória. Mas eu também não tô recomendando que você faça isso sempre, estou falando que eu faço isso. Que nem, por exemplo, antes de assistir o último Matrix, eu peguei e reassisti toda a trilogia clássica. E acabei curtindo bastante o Matrix 4, diferente da grande maioria das pessoas. Mas essa questão de Matrix é toda uma história à parte. Enfim, então eu tinha reassistido o primeiro Aranhaverso e ele continuava tão perfeito quanto eu me lembrava, mesmo já tendo passado 5 anos e eu já tinha assistido ele umas 5 vezes. Só que quando eu assisti esse novo Aranhaverso, eu acabei não curtindo muito. Não é que ele foi ruim, é só que eu não consegui me conectar com ele. É que, vamos lá, no primeiro filme, o Miles me convenceu. Eu comprei ele como protagonista, eu tinha empatia por ele. Tava ali com ele na jornada dele. Só que nessa sequência, eu tava achando o Miles o personagem mais chato da história. Em muitas partes eu tava ficando tipo assim, porra, Miles, chatão, hein, mano? E eu não sei dizer exatamente por que eu tava me sentindo assim. Até eu percebi que talvez a Gwen que devia ter sido a protagonista desse filme. E que a narrativa do Miles nesse filme, então, tava só atrapalhando a história dela. Eu pensei isso porque o filme logo abre com a Gwen, então é fácil a gente já se conectar de cara com ela. E ela realmente tem um arco muito bom nesse filme. Só que eu acho que ela dividiu o protagonista com o Miles, acabou tirando o peso do arco dela. Mas daí eu comecei a pensar que o problema podia não ser o Miles ou a Gwen, e sim o jeito que o filme foi montado. Por isso que eu queria fazer depois um vídeo falando só sobre o Aranhaverso. Que daí então eu reassisti o filme, podia interpretar ele melhor e então falar com mais base. Então o resumo dessa história é que eu gostei do Através do Aranhaverso, mas não achei tão épico e espetacular quanto o pessoal começou a pintar depois de que ele foi lançado. E o segundo filme que eu vi então nesse mesmo dia no cinema foi o The Flash, que daí sim esse filme foi polêmico. Assim, eu vou começar dizendo que eu não tinha hype nenhum pra The Flash. Mesmo quando saiu o trailer e a galera ficou, nossa, o Bat-Keaton, não sei o que, eu não consegui ficar hypado pro filme. Eu mesmo cheguei a comentar com um amigo meu algumas vezes de que eu tava mais hypado pro filme do Adão Negro do que pro filme do Flash. Só que mesmo indo pro cinema sem nenhum hype, eu ainda no fundo esperava ser surpreendido. Bom, o filme realmente me deixou surpreso em alguns momentos, só que não era a surpresa que eu tava esperando. Acho que a grande culpa é do jeito que o filme foi vendido, sendo um grande crossover épico de aventura multiversal e o escambau. Sendo que na verdade o filme é só um blockbuster divertido sobre viagem no tempo. No final eu não fiquei tão empolgado com o filme do Flash quanto eu imaginava que ia ficar, mas eu saí do cinema satisfeito como tendo assistido um filme de ação qualquer. Só que do mesmo jeito que eu falei sobre o Aranhaverso, eu também queria reassistir o filme do Flash pra poder falar melhor sobre ele. Então mais pra frente, quando o filme sair no HBO Max, eu vou reassistir ele e fazer um vídeo aqui só sobre o Flash. Você também pode assistir o vídeo que eu já fiz aqui comentando se vale a pena ou não assistir esse filme. Vou deixar linkado aqui nos cards também. Mas até eu reassistir ele então, eu vou simplesmente dizer que eu achei ele bom e satisfatório. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E também comentar sobre essas coisas que eu achei esse mês, o que você achou delas, o que você achou do que eu falei. Ou você também pode comentar algumas críticas, elogios
elogios, sugestões, pode ficar à vontade. Beleza? Então até a próxima.